Sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio de hoje do Vamos Pensar Juntos, essa série de vídeos em que a gente vai analisar os pensamentos que são anteriores à nossa prática como cabeleireiros, né? As questões que envolvem atendimento, as questões que envolvem teorias, que envolvem os pensamentos também, os dilemas que um cabeleireiro iniciante começa, porque, afinal de contas, a missão que a gente tem aqui é que cabeleireiros iniciantes saiam do zero até os R$5.000 de faturamento a partir da escova maravilhosa, que é esse conceito de acabamento, de qualidade no acabamento do cabelo das nossas clientes. E o vídeo de hoje está bem especial, porque a gente vai falar um tema que eu acredito que todos passam. Tenho medo de a cliente reclamar ou fazer escândalo. Será que só eu tive esse medo quando eu comecei a trabalhar ou será que é um medo geral? Ter medo que a cliente faça um escândalo ou reclame do trabalho que a gente está entregando, porque afinal de contas, quando a gente é iniciante, a gente ainda não domina 100% da técnica e nem tudo sai como a gente planejava. E esse receio, né, eu acredito que seja o grande medo, né? Porque tu fazer um cabelo que não ficou com toda a qualidade que tu gostaria de ter feito, né? Não é uma questão de má vontade, mas às vezes a pessoa não domina simplesmente para chegar ao ponto de que fique do jeito como ela queria entregar. Isso aí faz parte, mas o que está por trás daquele nervosismo, daquela ansiedade que a gente tem na hora que vai atender? É da rejeição. O medo da rejeição do outro se manifestar em escândalo e reclamações. Tu concorda que isso realmente é um medo que é geral ao cabeleireiro iniciante? Por favor, deixa nos comentários. Eu preciso saber se essa linha de raciocínio que eu estou seguindo, ela está sendo coerente para aquele que está começando hoje. Porque a minha intenção é ajudar. E eu tenho 23 anos de profissão. Eu, querendo ou não, tenho lembranças desses medos, mas eles já não existem mais em mim. Então, eu acredito que às vezes a gente pode se confundir. Se é isso que realmente que o iniciante de hoje, né, no tempo de agora, também sente. E se não for, por favor, deixa nos comentários quais são os teus medos, para que a gente possa conversar sobre isso. Porque, afinal de contas, se a gente pensar sobre essas emoções negativas, se tu olhar do ponto de vista, digamos, de um tratamento psicológico, de um tratamento terapêutico, como é que se resolvem emoções negativas? Conversando sobre elas, tá? Se tu vai fazer terapia, né, sobre qualquer assunto, quanto mais o assunto, mais tu tem que explorar ele, mais tu tem que falar sobre ele, tem que conversar, porque essa é uma atitude de enfrentamento daquele medo. É isso que vai diminuindo esse tipo de medo. Então vamos começar a nossa reflexão pensando o seguinte: no caso de a cliente reclamar ou fazer um escândalo, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente: a cliente tem razão? Ela tem razão nessa reclamação ou não? Porque a nossa atitude, ela tem que ser diferente se ela tem razão ou não. Às vezes a cliente realmente tem razão, até porque o iniciante faz parte. O aprender alguma coisa é um processo. Tá? E falo isso como professora que sou também, porque nem todos sabem, mas eu também sou professora de história. Tenho formação, né? Não dou aula, mas tenho formação. Então, quando a gente tem uma formação da área da licenciatura, né? Que seja de professora, uma das coisas que a gente aprende nesse tipo de curso é que o aprendizado, ele é um processo. Um processo vai do ponto A ao ponto B instantaneamente. Existe um caminho a percorrer até que realmente se conclua na nossa cabeça
aquela compreensão, aquele entendimento sobre aquele assunto. E com o cabelo não é diferente. Então, a primeira coisa que eu quero te confortar é que se tu tá passando por situações onde o cabelo que tu tá entregando não tá tão bom assim, faz parte. É exatamente esse o processo. E te digo mais, faça um trabalho ruim. Faça um trabalho ruim. Assim? Não é tu justamente que fala sobre a escova maravilhosa, ou seja, sobre qualidade? Sim, sou eu. Mas eu sei que tu não chega na qualidade sem passar pelo tropeço, que é parte do aprendizado, que é começar fazendo sem qualidade. Isso faz parte mesmo. Não é só contigo. Aconteceu comigo, aconteceu com todos os profissionais que hoje são muito grandes dentro do setor de cabeleireiro. Tu conversa com um e com o outro e todos eles erraram no começo. É assim mesmo. Então fica em paz com isso. Agora, tá? Vamos voltar aqui ao raciocínio. Ó. A cliente ela tem razão quando ela quer reclamar ou fazer um escândalo. Fazer um escândalo é uma coisa... vamos dizer assim, vamos falar disso num segundo momento. Vamos falar primeiro de reclamar. Muitas vezes sim, ela tem razão. E quando ela tem razão, o que está faltando? Está faltando a gente se preparar melhor. Uma coisa que eu costumo dizer sempre para minha filha e também para os meus, assim, que é realmente um conceito que eu acredito, é que todos nós temos o direito de se esforçar ao máximo. A gente imagina que se esforçar é qualquer outra coisa do que não um direito. Só que, na verdade, ele é um direito porque ele é a própria plantação que a gente colhe lá na frente. Não tenha medo de estudar mais, de praticar mais, mesmo enquanto tu ainda tem erros na tua prática. Não tenha medo sabendo que tu pode enfrentar, sim, críticas, isso faz parte. Não tenha medo de meter a cabeça mesmo com comprometimento, com determinação, porque este é o caminho. Este é o caminho. Se a cliente tem razão, te prepara melhor, né? Cada dia um pouquinho melhor. Não é que agora, porque a cliente reclamou, então da próxima vez eu faço 10% melhor. Depois, na próxima, eu faço mais 5% melhor. Na terceira, eu faço mais outros 5%. E assim a gente vai indo até que a gente consiga chegar num ponto aonde a qualidade esteja em 100%. É assim que funciona. Funciona desta forma para todos. Agora, tem um momento também aonde a cliente não tem razão. Ou seja, aonde ela percebeu a nossa insegurança, muitas vezes a nossa timidez, a nossa falta de autoridade, aquelas características que são comuns ao cabeleireiro iniciante mesmo. E quando a cliente não tem razão e ela quer se impor de uma maneira negativa, tá? Se é que me entende. Porque assim, ó, às vezes acontece que a cliente está reclamando para tentar te ajudar também. E eu, como tenho na minha personalidade, minha forma de pensar, um conceito de dar muito ouvidos ao que a cliente tem a dizer, não no sentido de dar ouvidos de se ela me falou uma coisa ruim, me coloca para baixo, mas sim de prestar atenção no que ela está dizendo, porque é conforme ela for falando que vai orientando a gente a melhorar, né? Agora, quando ela não tem razão, não tenha medo de fazer isso aqui, ó. Demita a cliente. Talvez muita gente não esperava ouvir isso que eu falei e escrevi aqui, né? O que é demitir a cliente? Demitir a cliente é um termo que é parecido com tu demitir um funcionário. Numa relação comercial, isso é facilmente confundido porque as pessoas têm por cultura que o cliente sempre tem razão. Só que não é assim. O que acontece é que uma relação comercial ela precisa ser boa para ambos os lados.
o cliente tem que ganhar e o profissional tem que ganhar também. Às vezes, tu fazer um atendimento para uma cliente que está só te botando para baixo, só, vamos dizer assim, ela não tá sendo compreensiva, não está sendo gentil contigo, ela está muito mais pelo prazer de reclamar do que pela tentativa de tentar resolver ou te ajudar de alguma forma. Essa cliente precisa sim ser demitida, eliminada do teu ciclo de clientes, mesmo que tu esteja iniciando agora, ou talvez até principalmente, porque às vezes uma pessoa que seja muito negativa, ela pode desconstruir uma autoimagem que é necessária ser construída antes de começar qualquer profissão. O pilar de um profissional de sucesso é a forma como ele mesmo se enxerga, como a sua própria autoimagem, no sentido da segurança que ele conseguiu desenvolver, de que ele vai conseguir fazer o trabalho que ele se propõe a fazer. E quando uma cliente nos é inconveniente, assim, fora, porque às vezes alguma inconveniência está dentro do normal, tá? Mas quando a inconveniência ela passa um pouquinho do limite, ela pode te levar a uma desistência total da profissão. Isso é uma armadilha que muitos caem. E por quê? Porque tu ainda não tem aquela segurança toda de que tu realmente vai conseguir. Tu tem uma imaginação, tu observa outros profissionais que são requisitados, que têm clientela, que ganham bem, que as clientes... é muito comum no nosso setor o profissional se tornar conhecido na sua região, todo mundo conhece, comenta. Eu só faço com o meu cabelo, só faço com fulano, com fulana. Então tu imagina isso para ti, mas tu ainda não acredita realmente que vai acontecer contigo. Por quê? Porque isso é uma construção, é um processo que vai se dar no longo do caminho, na caminhada até que tu chegue à qualidade. Então, se uma pessoa, uma cliente, ela pode representar o impedimento de tu desenvolver a tua própria autoimagem, ou seja, ela te passa a intuição de que tu não vai conseguir, demite sem pensar duas vezes, tá? Te afasta, diz para ela, às vezes, isso já aconteceu comigo muitas vezes, tá? Isso não é uma coisa que eu tô te dizendo que eu mesma não pratico. Pratico até hoje. Eu procuro fazer um melhor atendimento que eu posso, mas se eu percebo que a cliente ela tá desrespeitosa comigo em algum ponto, eu dou um jeito de elegantemente dizer para ela que ela pode procurar um profissional que ela se adapte melhor. Tá? Tem formas de dizer isso, né? Mas a gente tem que, de alguma maneira, chegar nesse ponto. Porque tu só tem a perder, ainda mais agora nesse começo. Tá? Aquela que tá mal intencionada e ela achou porque o que acontece? Não é contigo, a coisa não é pessoal. O que acontece é que essas pessoas que têm essa atitude, elas estão apenas refletindo aquilo que está dentro delas. É elas que estão se sentindo mal, estão se sentindo inferiorizadas, e um jeito de fazer com que aquela sensação diminua é inferiorizar o outro, né? Porque daí, na comparação, tu te sente melhor. Tá? Então, vamos prestar muita atenção nisso. Fica uma dicasinha aqui, uma frasezinha para tu decorar. Já digo isso, decorar. Essa frase, eu carrego ela comigo há muito tempo. Eu li ela num livro da Clarice Lispector. A Clarice Lispector é uma escritora brasileira muito conceituada, muito doida, assim, que tinha umas reflexões muito profundas.
E essa foi uma frase que ficou comigo, assim, me marcou e ela me ajuda muito. Que é isso aqui, ó. Humildade é diferente de humilhação. Como ambas as palavras, elas têm o mesmo radical, né? Elas têm o mesmo radical, a gente facilmente confunde as duas palavras. Agora, confunde das duas formas. Às vezes a gente tem receio de estar sendo humilhado, sendo que só falta a gente ter mais humildade. E tem horas que a gente acha que a gente deve ser humilhado, porque senão a gente não está sendo humilde. Tá? Então, isso é um conceito fácil de confundir e que precisa ficar claro, tá? Quando a gente está num desafio assim, que é ingressar numa profissão nova. Vamos dar sequência? Outro conceito que a gente quer conversar. Escândalo se contém como? Agora, primeiro estávamos falando mais a título das reclamações, tá? Agora nós vamos passar para o conceito do escândalo. Gente, vamos por partes. Como é que a gente contém escândalo? Com calma. Com calma. Toda ação, ela gera uma reação. Isso é lei da física, tá? Isso está na natureza. Se a pessoa está tendo uma ação, e essa ação é o escândalo, e a tua reação é calma, voz baixa, jeito de falar lento, aquela sensação de que aquilo ali não está no nível em que a pessoa vamos dizer assim, aquela sensação de que tu não está no nível em que a pessoa está. Tu está noutra vibe, tá? Aquele conceito da calma mesmo é o que contém o escândalo, porque esta nossa reação gera uma nova reação na cliente, na cliente que está escandalizando. Uma vez que a nossa fala não dê continuidade na fala da cliente, ela vai acabar baixando a guarda. Tá? 90% dos casos vai acontecer assim. Quando a gente precisa apagar um fogo, tenta imaginar uma fogueira. Se tu precisa apagar um fogo, não precisa necessariamente jogar água. Basta tu parar de colocar lenha. Tá? Quando tu para de colocar lenha, o fogo vai abaixando até que ele vai se extinguir. Então, não alimentar o escândalo que a cliente está fazendo, caso venha acontecer, é o que vai fazer com que ela retroceda, melhor dizendo, né? E passe a se acalmar e até depois de um tempinho às vezes as pessoas trocam de atitude, tá? Tem gente que tem uma atitude assim negativa, mas quando percebe que fez bobagem, ela acaba ficando tímida e voltando a ficar de novo educada e tal. E faz parte, né? Quem quer trabalhar com o ser humano é assim mesmo. Afinal de contas, quem está escolhendo começar na profissão de cabeleireiro é tu, e isso é lidar com gente. Eu tenho uma cliente, a Ângela, uma querida assim. Ela sabe aquelas loiras bonitas, magrinha, alta, poderosa, que chegando? Assim, a Ângela. E a Ângela trabalha aqui na região tem empresas que são de metalúrgicas. Empresas metalúrgicas. Ela trabalha em máquina. Então, no dia a dia, ela me contou que ela está com o uniforme da empresa, cabelo preso, aquele uniforme industrial cinza, né? Até um uniforme meio masculino. Mas ela disse para mim, Fábio, eu não trabalho com gente. Não é para mim trabalhar com gente. O meu negócio é trabalhar com a máquina, que a máquina não vai me reclamar nada, não vai me falar nada, e é uma opção. E eu acho que é muito justo, a gente tem que se conhecer e entender se aquilo que a gente se propõe é pra gente ou não. Agora, se tu é como eu,
que faço questão de trabalhar com pessoas, tá? Agora, eu sempre soube disso, mas agora que a gente passou essa fase da pandemia e do isolamento, aí mesmo que eu vi, eu quero é a treta mesmo, eu quero é gente, eu não quero saber de isolamento, eu quero é o envolvimento com pessoas. Se tu é que nem eu, gente, cedo ou tarde vai acontecer esse tipo de situação. Eu já teve uma situação que eu passei uma vez, no 24 de dezembro, e são mais de 15 anos atrás. Salão lotado. Imagina, Natal, né? Natal, quem não se arrumou o ano inteiro vai se arrumar na época de fim de ano, é assim que funciona. Salão lotado. Eu tinha uma cliente, por exemplo, às 3 da tarde, a outra às 3h30. Todos os horários contadinhos, ninguém podia se atrasar. A cliente das 3 da tarde eu não conhecia, nunca tinha atendido e nem fazia ideia de quem era. A das 3h30 chegou, por exemplo, mais ou menos 13h10. Ela se adiantou porque ela estava com medo de chegar mais tarde e acabar até atrapalhando. E a cliente das 3, que eu não conhecia, chegou junto às 13h10 e era um cabelão que meia hora não faria. Mas como ela chegou ainda 10 minutos depois, e aí eu tinha 20 minutos aí mesmo, é que ficou difícil. E aí eu fui até a cliente para falar para ela que não ia conseguir atendê-la, mas eu ia dar outras opções. Eu ia perguntar se ela queria vir no fim do dia, ia ver se tinha algum colega que pudesse atendê-la, que já tivesse mais folgado, enfim, ia tentar resolver. Pois esta cliente, na hora que ela ouviu a frase, não vou poder te atender, ela enlouqueceu. Porque ela tinha vindo de Porto Alegre, que era uns 30 quilômetros daqui, e tinha vindo por indicação, e ela pegou um trânsito muito ferrado e não conseguia estacionar, Natal, né? E ela se sentiu assim, desrespeitada por eu dizer isso para ela. Só que ela não me deu chances de eu conseguir me explicar nem nada. E ela veio caminhando a minha direção de uma maneira que não só eu, mas todo o pessoal que estava no salão imaginamos que ela ia me agredir. Gente, eu passei por isso. Aí eu tinha um colega, o Elton, um colega fortão assim, grande, que ele percebeu que a coisa ia se complicar. E aí ele parou do meu lado e disse, Fábio, tu tá com algum problema? Precisa de ajuda? E aí foi onde que a cliente percebeu que ela estava exagerando, deu meia volta e saiu. Resumindo a história, o meu Natal aquele ano, bom, isso faz mais de 15 anos, eu nunca me esqueci. Então, não tem quem não tenha passado por uma situação esteja lidando com o comércio, que não passou por uma situação inconveniente com o cliente. Se tu não for para ti isso, tu tem que decidir logo. Porque em algum momento, cedo ou tarde, a gente vai passar. Mas a gente, sabendo disso, sabendo que não é só contigo, nossa, então isso já traz um alívio, né? E ao mesmo tempo, sabendo como eu vou me comportar caso aconteça comigo. Vou me comportar com calma, porque a calma é que vai acalmar o cliente que tiver nessa situação. E aí tem um detalhe, existe também aquela condição que às vezes nada disso funciona, tá? Existe. Não aconteceu comigo, mas aconteceu com outros colegas meus de o escândalo não se conter e chegar assim, né, a pontos extremos que nada funcionava. E aí eu quero deixar claro para vocês aqui, ó, se nada funcionar, como a gente procede? Eu sei que eu choquei alguns agora, mas isso que eu quis escrever aqui, que é, se nada funcionar, polícia, é realmente uma coisa que tu tem que ter em mente, que está ali para a tua própria proteção. Então, se ainda assim chegar a um ponto de que, meu Deus, aquele escândalo que a cliente está fazendo no salão tá o horror mesmo, liga, chama a polícia e encerra o assunto ali.
Porque o que não dá é para tocar tambor para índio dançar. Já ouviram essa frase? Não dá para tocar tambor para índio dançar. A pessoa está incomodando. Tu já te utilizou da técnica de persuasão para poder acalmar ela e ela ainda assim, ela não quer se acalmar? Deixa cada um no seu setor, ó. Deixa a polícia fazer o trabalho dela. Tá? Onde que eu quero chegar com essa conversa? Não é te assustar, tá? Agora falei em polícia, meu Deus, eu sei que tem gente que ficou horrorizado. Não é te assustar. É te fazer entender que se tu passar por alguma coisa de reclamação ou de escândalo no começo da profissão, ou em qualquer momento da profissão, tu não é a única pessoa, isso acontece, tá? Se a cliente tiver razão, te prepara melhor, tá? Para minimizar isso aqui, para diminuir a tua chance de passar por isso. Se a cliente não tiver razão, demite ela, não atende mais, tá? Dá jeito tem jeitos sutis de fazer isso, tá? Não precisa ser tão direto, mas faz ela perceber e encerra o assunto, né? Se acontecer, age com calma, tá? Porque a calma vai melhorando as coisas e não te apavora. Essas coisas acontecem e é importante a gente falar sobre isso, tá? Falar sobre isso, porque o falar faz com que a gente pense que aquele monstro era só um bichinho assim pequenininho, ele vai diminuindo, tá? Para encerrar, eu quero deixar uma reflexão real importante para vocês, que é o seguinte, ó, existe um preço a pagar. Todo grande feito, ele requer um preço a ser pago. Nada vai cair do céu. Sempre que a gente tiver com desafios que estejam nos empurrando para frente, né, que estejam nos tirando da comodidade, a gente vai precisar pagar um preço. É assim mesmo que funciona. Eu me sinto hoje também pagando um preço, porque agora inventei essa história de fazer vídeos e essa coisa que vocês estão acompanhando. E isso é maravilhoso, porque tira a gente daquela mesmice, daquela vida sem pimenta, sabe? É mais do que sal, é pimenta mesmo. Esses desafios, eles são o que deixa a vida mais saborosa. E o preço a pagar, ele existe em toda situação onde a gente está avançando. Então, se você está pagando um preço, fique contente com isso. Não fique incomodado, não fique com medo, ansioso, que é bobagem, tá? Agradeço. Por favor, deixe nos comentários as suas dúvidas, tudo que você achou que possa ter te ajudado nesse vídeo. E até o próximo vídeo.